Você já sentiu vergonha de falar inglês? E aí, eu vou além disso. Além disso. Você sabe por que você sente essa vergonha? Por que você sente essa insegurança? Por quê? Você consegue identificar o motivo? Você consegue identificar a razão para isso acontecer? Então, olha só. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam aqui dessa nossa conversa. Primeira parte. Existem dois tipos de impedimentos para você ter fluência em inglês. Dois tipos de impedimentos, né? Dois tipos de... Não é nem impedimento, mas de dificultadores. Coisas que podem dificultar você conseguir falar inglês. Tem duas áreas. Uma área que é emocional e uma área que é linguística. De novo, emocional e linguística. Emocional é tudo que tá em como você pensa e como você se sente na hora de falar inglês. Então, é você ter vergonha, é você ter insegurança, é você se sentir meio, sabe? É como você se sente. Linguísticos são aqueles impedimentos do tipo, você não tem a base de vocabulário suficiente, você não consegue ainda ter uma noção de como mais ou menos funcionam as frases. Então, existem esses dois tipos de impedimentos. A gente vai, então, tentar identificar, já vai matutando aí, já vai pensando, cara, será que meus impedimentos, eles são mais emocionais ou eles são mais linguísticos? Será que o meu negócio é o que eu penso ou é o que eu sei e o que eu não sei? Antes da gente entrar aqui nesses motivos, eu vou até fazer um comentário aqui à parte. Não estava nem programado, mas olha só. O que já aconteceu muitas vezes? Eu falei pra vocês que eu já trabalhei e trabalho atualmente com aulas particulares, né? E aí, o que acontece muito? Professora, então, é porque eu não consigo falar inglês, eu não sei, eu não consigo, meu inglês não é bom. Tá. Vamos lá, começamos as aulas. Gente, sem sacanagem. Todas as pessoas que chegaram pra mim com esse tipo de queixa, eu não sei falar inglês. Um mês depois, tava falando infinitamente mais. Será que em um mês elas aprenderam tanta coisa assim? Será que em um mês eu consegui condensar todo o vocabulário essencial? Será que foi isso que aconteceu? Ou será que em um mês a pessoa conseguiu ganhar mais confiança? Conseguiu perder um pouco a vergonha? Conseguiu deixar o lado emocional um pouquinho mais de lado? O que será que aconteceu para em um mês, 2 meses, a pessoa se sentir assim tão diferente na hora de falar? Eu particularmente acredito, porque eu estava lá, eu acredito que em todos esses casos o fator emocional foi controlado. Então vamos lá, alguns dos possíveis motivos que fazem você sentir vergonha, não falar como você quer e acabar ficando frustrado. Vamos lá. Primeiro motivo é o clássico, medo de errar. Natália, eu tenho medo de errar. Eu vou falar errado. E aí eu vou falar errado e a pessoa vai me corrigir. Ou então, às vezes a pessoa não vai me corrigir. Às vezes eu vou errar e ela vai rir de mim. Ou às vezes ela vai me olhar com a cara feia. Ou às vezes ela vai dar as costas pra mim e sair andando. Gente, medo de errar é o recorde que eu escuto. É o recorde que eu escuto. Medo de errar. Natália, eu vou errar. Natália, eu vou errar. Esse é um dos principais motivos. E aí eu te falo, né? Eu questiono você aqui. Você fala inglês... Inglês não, perdão. Você fala português, que é a sua língua nativa, perfeitamente? O seu português, ele é corretíssimo, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa? O seu português, ele é 100%? Porque, às vezes eu tenho a impressão que a gente cobra mais a gente cobra uma perfeição, às vezes, mais do nosso inglês do que do nosso português. Uai, quer dizer então que em português eu posso errar à vontade, que não tem problema. Não tem problema eu errar em português, mas em inglês, nunca que eu posso errar em inglês. E aí, meu povo, mas que lombra é essa? Que lombra é essa? Gente,
erros são comuns. E muitas vezes nem são erros. É um lance que a gente chama de variação linguística. Então, tem muita coisa que a gente fala no nosso dia a dia que é errado de acordo com a gramática normativa, mas que é aceito porque é a forma como as pessoas falam. É a forma como as pessoas se comunicam. Aí eu te falo o seguinte: você acha que no inglês a gente também não estuda um monte de coisa que na prática é diferente? Você acha que tudo que você estuda de inglês, tudo que tá lá na gramática, no livro didático, você acha que tudo aquilo ali, tudo que tá descrito lá é usado na prática a ferro e fogo pelos nativos? Porque a gente tem essa mania de se comparar com o nativo, né? Vocês acham que a gente segue perfeitamente a gramática normativa? E vocês acham que se você fala algo que vai contra a gramática normativa, você acha que isso é um problema? Porque assim, eu falo, eu amo ela. Eu não falo, eu a amo. Então isso quer dizer o quê? Que meu português não presta? Meu português não é bom? Porque, né, o pronome deveria ser no meio ali. Tem até o nome, mesóclise, não é? Eu a amo. Não é eu amo ela. Mas no dia a dia o povo fala como? Eu a amo, eu amo ela. Não é? Então, o erro, muitas vezes ele nem é um erro. Mas quando ele é, vamos pensar o seguinte: errar faz parte. É errando que se aprende. Todas aquelas máximas que eu tenho certeza que você já ouviu por aí. Errar faz parte, é errando que se aprende. Se você não erra, como é que você vai ter a possibilidade de corrigir aquilo para poder melhorar, para fazer da forma certa? Entendeu? Então, gente, errar é normal. Você cometer algum erro em inglês não tem problema. Se a pessoa zomba da sua cara, este problema é dela e não seu. Você está testando, você está aprendendo, você está colocando em movimento. Exatamente. Então, o medo de errar é o primeiro. Uma outra coisa que faz as pessoas sentirem muita vergonha, insegurança, é dificuldades na pronúncia. Dificuldades na pronúncia. Então, dificuldade na pronúncia é o seguinte: o inglês ele tem sons diferentes do português, né? Isso aí vocês já devem ter observado. Então, existem alguns poucos sons que tem no inglês e que não tem no português. E aí isso acaba deixando a gente um pouquinho inseguro. Além disso, o inglês ele tem algumas combinações que são diferentes do nosso português. Então, exemplo. O português é uma língua que tem muita vogal. Muita vogal assim, né? Usa muito as vogais ali nas palavras. Então, as palavras são cheias de vogal. Isso facilita a nossa pronúncia. A gente é acostumado com isso, né? A gente é acostumado porque é a nossa língua materna. Já o inglês também tem as vogais, claro, as vogais também são utilizadas, só que as consoantes são usadas demais. Então é muito comum em inglês, por exemplo, você ter conjunto de 3 consoantes juntas, 4, às vezes 5 consoantes juntas, e acaba que esses pedacinhos, esses trechinhos, deixam a gente muito inseguro, porque a gente fala, meu Deus, como é que eu pronuncio isso? Parece que vai dar um nó na minha língua, tá dando não consigo nem botar esse negócio pra fora. Isso é comum. Então, às vezes quando você tem dificuldade na pronúncia, às vezes quando você sente que a pronúncia é um negócio difícil, você não consegue falar exatamente, isso já te dá uma trava. Às vezes você sabe a palavra, às vezes você sabe o significado, às vezes você sabe como construir aquela frase. Você tem a frase desenhadinha aqui. Sabe aquele inglês da sua cabeça? Ah, no inglês da minha cabeça tá aqui certinho. Mas aí você pensa na pronúncia e, putz, mas tem o tal do TH. Tem o tal do R. Ixi, não vai sair. Então esse é um segundo motivo. O próximo que a gente vai falar é falta de confiança. Uma outra questão para que você tenha vergonha é você não ter confiança o suficiente. E aí é importante você lembrar o seguinte: confiança é algo que é gradativo. Confiança a gente constrói. Confiança a gente, lembra disso. Confiança a gente constrói. Gente, ninguém, a primeira vez que vai, por exemplo, nadar no oceano,
Ninguém pula no oceano assim com aquela confiança e caraca, vai dar tudo certo e tanana. Não. Ninguém vai andar de bicicleta lá quando é criancinha ou até quando é adulto, por exemplo, pela primeira vez, tá aprendendo, vai começar a aprender a andar de bicicleta. Ninguém vai subir na bicicleta com aquela confiança, aquela coisa. Gente, confiança, ela é construída. No início, vai ter insegurança, vai ter desconforto, vai sem confiança mesmo. No início é assim em tudo. Em tudo. Quando você vai fazer quando você vai lá entrar no seu primeiro dia de trabalho numa empresa, você pode ter confiança no seu trabalho, mas você vai assim meio, sabe, sem saber o que te espera, sem saber quais são os problemas que podem acontecer, sem saber dos imprevistos que podem acontecer. Então, a confiança ela é um negócio que ela vai sendo construída. Como é que você constrói confiança para falar inglês? Falando inglês. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como é que eu aprendo a nadar? Nadando. Como é que eu aprendo a falar inglês? Falando inglês. Então, a falta de confiança, ela vem muitas vezes da falta de prática. Você não tem confiança porque você não se dá a chance. Você não se coloca em movimento. Você não dá a cara a tapa. Então, a confiança, ela vai nascendo, ela vai crescendo à medida que você vai se expondo. Cara, eu vou tentar falar uma frase. Uma frase. Eu vou tentar entrar numa conversa e dar uma frasezinha lá dentro. Cara, consegui. Caraca, consegui. Tá, então eu vou tentar amanhã 2. Eu vou tentar falar 2 frases. Eu vou tentar falar com 2 pessoas diferentes, vou tentar 2 frases. Você vai lá e puf. Caraca, tô conseguindo, tô ficando bom nisso. Então a confiança, ela não vai aparecer do nada. Você não vai simplesmente um dia acordar e, nossa, como eu estou confiante para falar inglês. Vou lá, vou falar com todo mundo agora. Não, gente. A confiança, ela é construída. É construída. Então, a falta de confiança geralmente é ligada à falta de prática. Pensa nisso. Um outro motivo muito comum para as pessoas terem vergonha de falar inglês e ficarem aí com esse sentimento de frustração todo, elas se compararem. Olha, esse assunto é meio polêmico. Eu acho que é bom você se comparar às outras pessoas. Mas depende de como você se compara, até que ponto você se compara. Então, muitas vezes a pessoa, ela se compara a pessoas completamente diferentes. Então, assim, a pessoa tá aqui, a pessoa nunca saiu do Brasil, tá sempre estudando inglês aqui no Brasil. Aí ela se compara com a pessoa que acabou de voltar de um intercâmbio, que ficou 1 ano nos Estados Unidos, por exemplo. Nossa, fulano fala tão bem, eu não falo quase nada. Então, gente, é uma comparação injusta, no mínimo injusta, né? No mínimo injusta. Ou então a pessoa, sei lá, começou a estudar inglês há 6 meses. Tá estudando inglês há 6 meses. E aí ela se compara com alguém que, sei lá, tá há 10 anos falando inglês. Gente, então assim, cuidado com as comparações que vocês fazem. Cuidado. É interessante você se comparar, você olhar pra alguém e você falar assim, caraca, essa pessoa, ela é uma meta, não, ela é uma... Oh, God. Vamos pensar. Ela é uma inspiração. Essa pessoa é uma inspiração pra mim. Eu posso usar a forma como essa pessoa fala inglês pra me inspirar. Eu quero chegar lá. Agora, você usar isso pra se martirizar, aí não faz sentido. Aí não rola. Então, cuidado com o tipo de comparação que vocês fazem. Cuidado em como vocês estão se comparando. Porque isso também é um fator que realmente faz com que você fique envergonhado. Nossa, fulano ali fala tanto, vou ficar quietinho aqui. Tá, mas e aí? Se você ficar quietinho, você não vai chegar naquele nível. Então, se a vergonha te paralisa, ela não te deixa evoluir. Entendeu? A última coisa que eu selecionei aqui pra falar com vocês, o último motivo, é sobre expectativas irreais. É muito complicado quando a gente tem expectativas desalinhadas, quando a gente tem expectativas que não casam com a realidade. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho vergonha de falar inglês e eu sou frustrado em falar inglês porque já tem 6 meses que eu estudo
e eu ainda não consigo ser fluente. Gente, que expectativa é essa? Que você, adulto, que trabalha, tem casa, tem família, tem periquito, tem papagaio, você, aqui no Brasil, fazendo seu inglês, estudando seu inglês, organizando ali com o seu trabalho, com sua faculdade, com sua pós-graduação, em que planeta você vai ficar fluente em 6 meses desse jeito? Que expectativa é essa, gente? Essa expectativa não vai ser realizada. Então, a primeira coisa é entender que existem expectativas que a gente cria pra nós mesmos e que elas são totalmente irreais. Elas são expectativas que, cara, não dá pra você ficar fluente em 6 meses. Não vai rolar. Isso nesse contexto que eu falei pra vocês, né? Adulto, no Brasil, estudando inglês ali, mesmo que seja todo dia tendo um contatozinho. Mas assim, não vai ficar fluente. Se a pessoa começar do zero, não vai ficar fluente em 6 meses. Não vai. Então, as expectativas, elas precisam ser alinhadas. Quando você tem expectativas muito fora da casinha, você se cobra por conta disso e aí você se acha a pior pessoa do mundo. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Nessa época de digital, né, de mundo digital, de internet, aparecem uns gurus, assim, uma galera muito sem noção, que promete coisas desse tipo. Vá do zero à fluência em 6 meses. E aí, o que essas pessoas criam? Elas criam uma legião de pessoas que em 6 meses não estão fluentes e pensam, o problema sou eu. O problema sou eu porque a pessoa tá falando que o profissional tá me dizendo que em 6 meses eu vou ficar fluente. Se eu não fiquei, então a culpa é minha. Ah, meu speaking é muito ruim. Ah, meu inglês é péssimo. Então, assim, a pessoa coloca uma expectativa em você tão irreal que você se frustra quando você não consegue atingir aquilo ali. E a culpa não é sua. A culpa não é sua. A culpa é da expectativa que tá desalinhada. Exatamente isso. Certo? Primeira parte finalizada, parte 1 finalizada. Então, bora lá. Recapitulando. Medo de errar é um dos motivos. Dificuldades de pronúncia é outro motivo muito comum. Falta de confiança é outro. Ficar se comparando de forma equivocada com outras pessoas é outro. E por último, expectativas irreais desalinhadas. Essas são as 5 principais razões pelas quais as pessoas têm tanta insegurança e tanta vergonha na hora de tentar praticar o inglês. Beleza? Funciona. Todas essas coisas, elas atrapalham quando você tem... Vamos amarrar aqui. Quando você tem vergonha de falar inglês, provavelmente você ou não fala, ou fala muito pouco, ou quando você fala travando muito. Quando você fala travando muito por conta dessa vergonha, isso impacta diretamente a sua fluência. E aí a parte 2 é sobre isso. Isso impacta diretamente a sua fluência. Primeira coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte: fluência aqui, a gente tá considerando fluência de fala, tá? Então é falar inglês fluentemente. No entanto, fluência é algo que pode ser relacionado a qualquer habilidade. Então eu posso dizer que a pessoa tem leitura fluente, que a pessoa tem escrita fluente, que a pessoa tem compreensão oral fluente e que a pessoa tem fala fluente. Fluência, então, é algo que pode ser atrelado a qualquer habilidade. No entanto, aqui a gente está focando, o meu foco, o que eu tô falando aqui hoje é sobre speaking, é sobre fala. Então é fluência de fala. Eu vou explicar aqui para vocês o que é falar inglês fluentemente e o que não é. Porque essa parte de não é esbarra naquilo que a gente estava falando das expectativas irreais. Então, às vezes você acha que ser fluente é uma coisa e aí você se cobra aquela coisa, não tem aquela coisa e fala, putz, aí, entendeu? Vou ler pra vocês a definição do dicionário. No dicionário tá bem assim, ó. Fluency. The ability to speak a language easily, well and quickly. Repeating. Fluency. The ability to speak a language easily, well and quickly. Habilidade de falar uma língua
facilmente, bem e rapidamente. Então é você falar uma língua facilmente, bem e rapidamente. Facilmente, sem problemas. Igual eu tô falando aqui com vocês agora. Eu tô falando português com vocês sem sofrer. Simplesmente as coisas estão vindo e eu tô falando. Bem, tô falando inglês, tô falando português bem. Tá todo mundo aí conseguindo me entender. Tô me fazendo entender. Tô passando a minha mensagem pra vocês. Excelente. Quickly, que é o rapidamente, é onde eu tenho um asterisco. Porque o que acontece? Falar o idioma rapidamente não quer dizer que você vai correr para falar. Então, por exemplo, nesse momento eu tô falando com vocês rapidamente no sentido de natural. Eu tô falando com vocês naturalmente. Claro, existem pessoas que têm, né, um ritmo de fala um pouco mais lento, tem pessoas que falam um pouco mais rápido. No entanto, é um ritmo natural. Eu não estou falando assim devagar demais, dando grandes pausas entre as palavras. Isso não é natural. Então, a partir do momento onde eu digo quickly, rapidamente, é rapidamente na ideia de normal. Até porque quando a pessoa fala rápido demais, eu já lembro de situações assim, onde eu vi pessoas que falavam inglês rápido demais e não eram nativos, não, tá? Eram tipo pessoas não nativas, brasileiros, falando inglês rápido demais. Aí eu deixo uma pergunta aqui pra você. Se a pessoa fala rápido demais e você não entende, será que vale a pena essa velocidade que ela tá falando? O objetivo principal da fala é eu falar e você entender. Se você não me entende, eu tô falando pra quê? Pensa nisso. O objetivo principal da fala é eu falar e você me entender. Se você não me entende, o que adianta a minha frase? O que adianta a minha fala? Será? Será que simplesmente falar por falar muito rápido presta pra alguma coisa? Então pensem nesse quickly, nesse rapidamente, como um nível natural. Ou seja, falar inglês fluentemente é falar inglês bem, conseguir comunicar suas ideias de forma natural, sem sofrimento, tranquilo. Simplesmente as ideias vão sendo desenvolvidas, assim como você faz em português. Observação, o seu português sempre vai ser melhor que o seu inglês, sempre. Você pode ter todo o contato com o inglês do mundo, o seu português sempre vai ser melhor do que o seu inglês. Porque o seu português é a sua língua materna. A sua língua materna sempre vai ser top da galáxia. Agora, a sua segunda língua, a sua língua estrangeira, pode ser excelente? Pode. Mas ela não vai ser igual à sua língua materna. Então, quando eu digo que é falar uma língua bem, facilmente e rapidamente, isso quer dizer que é falar de forma fluida. Falar. Desenvolver. Observem então que fluência não é pronúncia perfeita. Fluência, onde é que está dito lá na definição do dicionário que ser fluente em inglês, que falar fluentemente em inglês é ter a pronúncia perfeita? Onde está dizendo isso? Quem define o padrão de perfeito? Onde está escrito? Gente, não está. Nós cometemos erros. Eu estudo inglês há... Já falei pra vocês aí, 30 não. Calma. Até vou respirar fundo agora. Eu estudo inglês há uma média de 23, 24 anos. Vocês acham que a minha pronúncia é sempre perfeita? Sempre zero erros? Não, gente. Eu não sou nativa. Meu inglês pode ser excelente, mas ele não é nativo e ele nunca vai ser. Assim como o seu, ele nunca vai ser nativo, certo? Então, primeira coisa é essa. Não é pronúncia perfeita. Ser fluente não é falar com sotaque igual ao do nativo. Exatamente o que eu acabei de falar. Seu sotaque nunca vai ser igual ao do nativo. Então, você sempre vai ter o seu sotaque brasileiro ali por trás. Pessoas normais igual nós, assim. Claro que existe, né? O Rodrigo Santoro fala inglês, nem parece que é brasileiro, tá? Mas aí são técnicas de redução de sotaque. É outra realidade. A nossa realidade é a pessoa normal. Então, falar inglês fluentemente não é ter a pronúncia perfeita, não é ter um sotaque igual ao dos nativos.
Até porque nunca será, certo? E falar inglês fluentemente não é usar a gramática perfeita. Se fosse usar a gramática perfeita, a gente não seria fluente nem em português. Já parou pra pensar nisso? Se falar fluentemente fosse usar a gramática perfeita, eu não seria fluente em português, você não seria fluente em português, os nativos de inglês não seriam fluentes em inglês. Erros de gramática, variações de gramática não tem nada a ver com fluência. Claro que a sua fala ela precisa ter um mínimo um mínimo de correção gramatical para que faça sentido, né? Óbvio que você não pode juntar as palavras de qualquer jeito, você não pode estruturar de qualquer jeito. Agora, 100% perfeitinho? Não. Então, meu povo, vejam que se você não sabe exatamente o que é fluência, você pode ter aquela expectativa fora da casinha. Você pode estar se cobrando coisa que não faz sentido. Então, se você está se cobrando uma pronúncia perfeita, uma gramática perfeita, se você está se cobrando falar com o sotaque de um nativo, e por causa disso você está com vergonha de falar, você não está saindo do lugar por causa disso, porque você está com expectativas muito, muito, muito irreais. Então, você pode falar inglês fluentemente, cometendo pequenos erros. Ou às vezes erros que a pessoa vai te ajudar a estruturar e tá tudo bem. Não é pronúncia perfeita, não é gramática perfeita. É você comunicar a sua ideia. Lembra do que eu falei? Eu tenho algo para falar, você precisa entender. Isso aconteceu com facilidade? Fluência. Fluência tá aí. Vamos então para a nossa terceira parte. Então, já sabemos os principais motivos, né? Quais são os principais motivos aí que fazem você sentir vergonha, ficar frustrado porque não fala inglês do jeito que quer. Já falamos sobre o que é realmente ser fluente. O que quer dizer falar inglês fluentemente. E agora, na terceira parte, a gente vai falar sobre como superar. O que eu faço? Tá, Natália, já identifiquei o problema, já consegui me localizar nesses trem tudo aí que você falou. Excelente, mas como que eu supero isso? Como é que eu faço as coisas mudarem? Certo? Eu vou passar alguns passos aqui pra vocês. É o processo. Ficar fluente em inglês, falar inglês com confiança, perder a vergonha de falar inglês é um processo. Você não vai acordar um belo dia do nada assim, pá, caraca, que confiança, vem em mim inglês. Isso não vai acontecer, filho de Deus. Então, é um processo. É algo que você vai agir para construir. E outra, você vai agir. Você vai agir para que aconteça. Se você não sobe na bicicleta e pedala, e cai, e levanta, e vai de novo, você nunca vai pedalar. Você nunca vai andar de bicicleta. Se você não acorda e se joga para falar inglês da forma que der, você não vai acordar um belo dia com uma puta confiança e caraca, é hoje. Então, é um processo. Primeira coisa, entender que é um processo. Como superar? Primeira coisa, entender que é um processo. Aceitar que é um processo, certo? Segunda coisa, metas de curto prazo. Tenha metas de curto prazo. Quando a pessoa começa a aprender inglês, geralmente eu falo bem assim, por que você tá aprendendo inglês? Essa é clássica. Quando eu trabalhava em cursinho, eu trabalhei em cursinho de inglês por muito tempo. Aqueles cursinhos que tem idiomas, né? Inglês, francês, espanhol. Eu sempre perguntava isso lá no primeiro dia de aula. Por que você tá aprendendo inglês? Por que você quer aprender inglês? E muita gente falava assim, eu quero ser fluente. Eu quero ser fluente para poder fazer tal coisa. Gente, vamos lá. Expectativa, certo? Quando você tem uma meta, eu quero ser fluente, essa meta, ela tá, ó, longe. Ela tá distante. Porque no melhor cenário, a pessoa tá aqui comprometida, direto, estudando, a metodologia tá certa, direcionamento tá certinho, tudo belezinha. Ela vai levar no mínimo 2 anos pra ficar fluente. Fluente, começando do zero, certo? Do zero. Ela vai levar ali uns 2 anos pra ficar fluente.
Fluente, assim, falar de qualquer coisa e tarará e tarará. Se a pessoa fica focada em algo que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, qual é a chance dela se desviar, dela perder o foco, dela desmotivar, dela deixar pra lá no meio do caminho? A chance é enorme. A gente precisa de metas de curto e médio prazo. Coisa aqui, ó, pertinho. Vou dar um exemplo pra vocês. Vou até olhar aqui pra não falar o número errado, que tá aqui no meu plano de fundo das minhas metas de 2023. Uma delas é na área fitness, que diz fazer 180 treinos. Eu tenho uma meta dentro de 2023 de fazer 180 treinos. Eu fiz o teste ano passado. Fiquei acompanhando o número geral. Deu certo? Não consegui bater a meta. O que isso quer dizer? O que isso me mostrou? Exatamente confirmando a teoria que eu já tenho sobre o inglês e que eu reforcei isso para todos os meus alunos. Precisa ter meta de curto prazo. Você precisa ter uma meta para você atingir essa semana, ou para você atingir esse mês, ou para você atingir nesse bimestre, nesse semestre no máximo. O meu caso da academia, né, dos treinos, são 180 treinos no ano. O que eu fiz? Coloquei uma meta semanal. Quem aqui acompanha os meus stories, quem tá de olho nos meus stories, vê que todo dia que eu posto, todo dia que eu treino, eu posto o meu treino. Eu tenho uma meta de 4 treinos por semana, ou seja, toda semana é uma vitória. Toda semana, gente, 4 é mais palpável do que 180. 4 é mais palpável do que 180. Toda semana eu vou, menos uma. Por quê? É uma meta de curto prazo. Eu consigo chegar ali, eu fico mais motivada para a semana seguinte. Eu fico mais próxima daquela minha meta, porque eu sempre tenho ali, ó. O que isso quer dizer no mundo do inglês? Coloca uma meta. Comecei hoje. Até o final do mês, eu quero conseguir falar sobre os meus dados pessoais, por exemplo. Eu quero dizer como é que é meu nome, meu sobrenome. Isso a gente tá falando de speaking, tá? Eu quero conseguir falar o meu telefone, meu endereço de e-mail. Quero conseguir falar sobre o meu endereço, cidade onde eu nasci, cidade onde eu moro, dados pessoais. Em um mês eu quero falar com fluência, assim, falar tranquilamente sobre os meus dados pessoais. Excelente meta de curto prazo. Você vai trabalhar o mês inteiro pensando nisso. Chegou o final do mês, atingiu? Massa! Que delícia! Consegui bater a minha meta. Qual é a próxima? Porque eu quero atingir a próxima também. Agora eu vou criar uma segunda meta. A minha segunda meta é agora falar sobre a minha rotina. Só que isso é um pouquinho mais complexo, né? Então eu vou colocar aqui 2 meses. Em 2 meses eu quero conseguir falar sobre a minha rotina em inglês. Então eu quero dizer que horas que eu acordo, o que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite, final de semana, o que rola diferente da semana, tananã. Metas de curto prazo. Isso te deixa ligado no que você tem que fazer. Isso te deixa próximo do que você tem que fazer. Faz sentido pra vocês? Me fala se faz sentido. O que vocês acham que dá mais resultado? A pessoa que tá todo mês com uma mini metinha ou a pessoa que tá pensando na fluência que vai vir daqui a 2, 3 anos? Então, primeira coisa, tem essas metas de curto prazo. Segunda coisa para superar essa vergonha danada, esse terror aí que te dá na hora de falar inglês. Esteja sempre aprendendo. Esteja sempre estudando, esteja sempre aprendendo. A vergonha muitas vezes é porque você não tem inglês suficiente para botar para fora. Para você falar, você precisa antes consumir, entender, saber a pronúncia, saber o significado, saber usar em uma frase. Como é que eu vou botar para fora o que eu não entendi? Não faz sentido. Então você precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre aprendendo uma palavra nova, aprendendo uma estrutura nova, ouvindo, tendo contato com o inglês. À medida que você vai aprendendo, você vai tendo mais confiança. Lembra que a gente falou da confiança? Aí você vai tendo mais confiança para conseguir falar. Poxa, eu já estudei isso aqui. Eu já sei isso aqui. Isso aqui eu sei. Então, se eu sei, eu vou conseguir falar. Vou tentar. E aí você vai. E você dá um passo atrás do outro. Então, olha só como faz muito mais sentido. Então, esteja sempre aprendendo. Porque quando você não estuda, quando você não aprende coisas novas, você sabe que o seu inglês é pobre. Se o inglês é pobre, é óbvio que a produção vai ser pobre.
coisas óbvias precisam ser ditas, né? Se o seu inglês é pobre, é claro que a sua produção vai ser pobre. Como é que melhora a produção? Primeiramente, melhorando o seu inglês, melhorando o que você consome. E aí, ligado a isso, a gente tem mais um ponto de como superar a tal dessa vergonha. Pratique o seu speaking regularmente. Não adianta seu inglês ficar todo aqui, porque aqui é diferente daqui. Aqui é diferente daqui. Você precisa praticar o seu inglês regularmente. Colocar o seu inglês para fora regularmente, mesmo que você tenha vergonha. Mesmo que você esteja desconfortável, mesmo que você não tenha confiança. Confiança é construída. Acho que essa é a frase que resume muito essa live, né? Resume muito o que a gente tá falando. Confiança é construída. Então, se você praticar regularmente, é óbvio que você vai ter mais confiança. Natália, como é que eu pratico speaking de inglês? Isso aí já é muita coisa que vai ser tema para uma live futura. Mas o que é importante você entender agora é que você precisa constantemente estar falando inglês. Falar não é ouvir, falar não é ler, falar não é escrever. Falar é falar. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu não consigo falar inglês. Aí eu, tá, mas como é que é a sua prática de fala? Não tem. Nossa, eu não consigo nadar. Tá, como é que é seu treino de natação? Não faço. Tá vendo que quando a gente compara com outras coisas, fica mais óbvio, fica mais fácil de entender? Então, esteja praticando regularmente. E uma dica muito importante, que é a próxima, inclusive, de como superar essa questão da vergonha e da frustração e tudo mais, é encontre um partner. Quem que é um partner? O partner é o seu parceiro. É aquela pessoa que vai ser, tipo assim, a pessoa para falar inglês com você. É aquela primeira pessoa com quem você vai começar a dar esses passos. Pode ser um professor, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa daqueles aplicativos lá de outro país, pode ser uma pessoa no Instagram, pode ser quem você quiser. O importante é que vocês falem em inglês. Quem é esse partner que você pode ter na sua vida? Quem é? Eu sou partner de vários alunos meus. Eu sei que eu sou essa partner primeira de vários alunos meus. E eu sei que depois desse momento em que eles conseguirem se livrar da vergonha, eles vão ter outros partners. Então eu me considero ali a partner zero, sabe? A partner primeira ali, a que faz o negócio destravar. Então, tenha essa pessoa. Quem é essa pessoa que você pode colocar aí na sua vida e que vai ser o seu partner? Essa pessoa que vai te ajudar a praticar regularmente, até porque provavelmente ela tem o mesmo objetivo. Pensa nisso. Próxima coisa que você pode fazer para superar. Seja paciente com você e com o processo. Muitas vezes essa vergonha, ela vem aliada a uma ansiedade muito grande, né? Nossa, não consigo. Nossa, não falei. Nossa. Gente, paciência. A gente está aprendendo uma língua estrangeira. Língua estrangeira é uma língua que não é falada no nosso país, né? No dia a dia, na rua. Você sai na rua, você vai escutar português. Então, o inglês é uma língua estrangeira. Isso vai demandar tempo, isso vai demandar trabalho, isso vai demandar paciência. Muitas vezes, então, a gente fica daquele jeito, assim, muito impaciente. E aí, isso esbarra no último, na última coisa de como superar. Que é... aprenda a lidar com os erros, aprenda a aceitar os erros. Os erros, eles fazem parte. Os erros, eles vão estar aí. Então, quando você aprende a lidar com eles, você desbloqueia um negócio enorme. Eu acho que a gente pode fazer assim. Parta do posicionamento de que você vai errar. Você vai errar. Eu vou errar. Erraremos. Nós erraremos. A partir do momento que você fala, cara, eu vou errar. Pra que você tem medo? Você já sabe que você vai errar. Então, se você vai errar, se joga. Sabe? Fala. Tenta. Coloca pra fora. O que você errar, a pessoa pode te ajudar a organizar. Você, com o passar do tempo, vai aprendendo a forma correta de usar aquilo ali. Então, aprenda a lidar com os erros. Aceite os erros. Os erros, eles fazem parte. É com os erros que nós aprendemos. Certo? Então, vamos lá.
Como superar? Recapitulando. E aí eu já quero que você pense, qual desses que eu vou falar aqui você não está fazendo e está impactando diretamente aí na sua fluência e na sua tentativa de falar inglês? Qual desses? Vamos lá. Metas de curto prazo. Tem que ter meta de curto prazo. Tá sempre aprendendo inglês. Tá sempre aprendendo alguma coisa em inglês. Praticar speaking regularmente. Ter uma pessoa com quem você se sente mais tranquilo para poder praticar. Ser paciente com esse processo todo. Saber lidar com os erros. 6. São 6 formas de como superar. Conseguiu identificar? Massa. Quando você consegue identificar, você consegue atacar. Esse é o grande objetivo dessa live hoje. Conseguir identificar a origem, a razão. Se você conseguir identificar a origem, você sabe exatamente onde atacar. Obrigada então, gente, pela participação de vocês. Muito obrigada pela parceria. Espero que vocês tenham gostado, aprendido muita coisa. Ok? Thank you very much. See you next time. Kisses.